Olá, quinto ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. A nossa disciplina é matemática. Então, peguem o livro, peguem também aí o seu caderno, lápis, todo o material que nós iremos utilizar para a aula de hoje, ok? Espero que vocês estejam bem, juntamente com a família. Centro Educacional Sonho Dourado é a nossa querida escola. Matemática é a nossa disciplina, tá? Comparação de frações. Este assunto está na página 163 a 169 do nosso livro. Então, nesta primeira página, vocês estão vendo alguns desenhos relacionados ao estudo de frações, tá? E hoje nós iremos estudar comparação de frações. Lembrando que nós já estamos estudando, tá? É importante a gente relembrar um pouco o que nós estudamos no capítulo 6, estudo de frações, tá? Então, nós estudamos um pouco sobre reconhecendo números fracionários, as frações no Egito, frações de um inteiro, nós vimos frações de um inteiro, leitura de frações, também nós estudamos leitura de frações, frações de uma quantidade, também nós estudamos frações de uma quantidade, calculando frações de quantidades, Nós estudamos números na forma mista, e frações equivalentes, tá? Então, nós estudamos tudo isso. E hoje nós estamos dando continuidade com comparação de frações, tá bom? Que está aí na página 165 do nosso livro, ok? Mas, professora, comparações de frações, o que é isso? Como é que se estuda isso? Não é? Então, vamos ver. As frações possuem o objetivo de representar partes de um inteiro através de situações geométricas ou numéricas. Nós já vimos isto, não é? Então, o objetivo de frações é representar partes inteiro através de situações geométricas ou numéricas. Podemos comparar frações utilizando a representação numérica através de algumas técnicas e propriedades. Nós sabemos que nós podemos representar frações através de desenhos, não é? Você pinta um desenho, você vai dividir em partes e você decide quais partes você quer fracionar, no caso, né? Fracionar. E também através de números, tá? Representações numéricas. Comparar significa analisar, né? Então, comparar significa analisar. Qual representa a maior ou menor quantidade se elas são iguais, certo? Ou se elas são iguais. Então, comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são iguais, tá bom? Isso que significa comparar em frações, comparação de frações. Comparação de frações com denominadores iguais. Está na página 165, vou repetir, do livro de vocês. Primeiro, nós temos que nós temos que saber, na verdade, o que é denominador
e numerador. Nós sabemos que todo aquele número que fica acima do traço, nós chamamos de numerador, ok? Nós chamamos de numerador aquele número que fica acima do traço. O que fica abaixo do traço, ou seja, na parte inferior do traço, nós chamamos de denominador. Então, comparação de frações com denominadores iguais, onde os denominadores serão iguais, tá? Nós temos aí, quando nós trabalhamos comparação de frações, nós utilizamos estes símbolos, né? Símbolos matemáticos, que é maior que e menor que. Então, maior que e menor que, tá bom? Então, esses sinais nós iremos usar. Nós temos aí uma situação, uma primeira situação. Quando os denominadores, nós estamos falando de denominadores iguais, quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos numeradores, tá? Então, quando os denominadores são iguais, quais são os denominadores? Aqueles números, esses números, eles são denominadores, tá? Basta compararmos somente o valor dos numeradores, que os numeradores são estes, ok? Bem, observe a comparação entre as frações. Então, nós temos aqui 2/5 e 4/5, ok? Repetindo, nós temos aqui 2/5 e 4/5, correto? Bem, note que os denominadores são estes. Este é o número, são os numeradores. Note que os denominadores são iguais. Dessa forma, vamos comparar os numeradores. Então, nós vamos comparar aqui os numeradores, ok? Então, nós temos 4 maior que 2, ok? 4 é maior que 2. Então, 4/5 é maior que 2/5. 4/5 é maior que 2/5. Nós vamos ver como é que se faz isso, ok? Veja outra comparação envolvendo as frações. Então, nós temos aqui 7/12 e 15/12. Observem que os denominadores são iguais, tá? E os numeradores são diferentes. Os denominadores também são iguais. Assim, basta identificarmos qual dos numeradores é maior. Então, nós temos que identificar aqui qual dos numeradores é maior. Então, já dá para observar que o numerador maior aqui é o 15, certo? Percebemos que 15 é maior que 7. 15 é maior que 7. Então, percebemos que 15 é maior que 7, tá? Então, 15 maior que 7. Portanto, 15/12 é maior que 7/12. Portanto, 15/12 é maior que 7/12, tá? Segunda situação. Quando os denominadores, nós já sabemos, são estes. Quando os denominadores são diferentes, devemos realizar operações no intuito dos denominadores se tornarem iguais, certo? Quando eles se tornam iguais, aplicamos as definições da primeira situação. Vamos mostrar. O processo que irá transformar os denominadores
os denominadores em valores iguais é chamado de redução e consiste em descobrir um número pelo qual iremos multiplicar os membros de uma fração para que os denominadores assumam o mesmo valor. Observe, nós temos aqui 5 sextos, 5 sextos e 8 terços. 5 sextos e 8 terços, certo? Então, vamos lá. As frações dadas, que são aquelas que eu mostrei, as frações dadas, que são essas, possuem denominador 6, e 3. Possui denominador 6 e 3, correto? Respectivamente, vamos multiplicar os membros da primeira equação, por 3 e multiplicar os membros da segunda equação por 6. Então, nós temos aqui a primeira equação, que é a primeira fração, e nós temos aqui a segunda fração, que é também uma equação. Então, nós iremos multiplicar o 6, que é o primeiro membro, certo? Que é o numerador do primeiro membro. Nós iremos multiplicar pelo denominador do segundo membro. E também iremos multiplicar o numerador do segundo membro pelo denominador do primeiro membro, certo? Vamos lá para a prática. Então, nós temos 5 sextos e 8 terços, certo? Veja, 5 vezes 3 é igual a 15. 5 vezes 3, 15, correto? 5 vezes 3, 15. Observem que eu multipliquei este numerador pelo denominador, tá? Primeiro termo, segundo termo, tá? Então, 5 vezes 3 é igual a 15. Agora, vou multiplicar 6 vezes 3. Eu multipliquei o denominador do primeiro termo pelo denominador do segundo termo. Então, eu tenho 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. Eu tenho aqui 15 18avos, tá? 15 18avos. Agora, nós vamos multiplicar o numerador do segundo termo pelo denominador do primeiro termo, correto? Vamos lá? 8 vezes 6, 48. 8 vezes 6, 48. E 3 vezes 6, 18. 3 vezes 6, 18. Certo? 3 vezes 6, 18. Note que 48 18avos, 48 18avos é maior que 15 18avos. Repetindo, 48 18avos é maior que 15 18avos. Portanto, esta fração é
maior aqui é 8/3. 8/3 é maior que 5/6, tá? Então, na verdade, aqui maior é a fração 8/3 que 5/6, tá? Então, está aqui a fração 8/3 maior que 5/6, correto? Continuando. Observe que multiplicamos os membros da primeira equação pelo denominador da segunda equação e os membros da segunda equação pelo denominador da primeira equação. Agora, nós vamos para o livro, tá? Na página 166. Edson e Márcio viajaram de férias com a família, cada um com seu carro, partindo do município de São Paulo, com destino ao município de Ouro Preto, Minas Gerais. Edson percorreu 6/10 do trajeto e parou para abastecer. Márcio percorreu 5/10 do mesmo trajeto e parou para fazer um lanche. Para saber qual dos dois estava mais perto da cidade de Ouro Preto no momento em que pararam, podemos comparar as frações 6/10 e 5/10, a fim de verificar qual é a maior. Nas figuras que estão no seu livro, as partes do trajeto percorridas por Edson e Márcio estão representadas pelos quadradinhos pintados de verde, tá? Pelos quadradinhos pintados de verde. Então, estão aqui. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos um retângulo aqui que foi dividido em 10 partes, mas que ele pintou somente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Então, 6 décimos, né? Nós temos 6 décimos. E Márcio tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 décimos, correto? Vamos para a próxima página. Primeiro, nós temos aí uma pergunta. De acordo com as figuras, qual fração é maior? Então, digam aí para vocês mesmos qual é a fração maior e por quê? Então, a professora já respondeu. Resposta: a fração, tá? A fração 6/10 é a resposta correta, é a fração 6/10. Porque no primeiro desenho foram pintadas somente 6 partes de verde e no segundo apenas 5 partes, tá bom? Como 6/10 é maior que 5/10, como 6/10 é maior que 5/10, concluímos que Edson havia percorrido a maior parte do trajeto e estava mais próximo da cidade de Ouro Preto. Tá? Ao compararmos frações com denominadores iguais, a maior fração é aquela que possui o maior numerador, tá? Então, está aqui. Tá bom? A resposta é a fração 6/10. Nós temos comparações de frações com denominadores diferentes, que está na página 166 do nosso livro. Agora nós vamos ver frações com denominadores diferentes. Nós vimos frações com denominadores iguais, agora com denominadores diferentes. Ao compararmos frações com denominadores diferentes, primeiro devemos obter frações equivalentes que vocês já estudaram e a elas reduzindo-as ao mesmo denominador. Em seguida,
comparamos as frações equivalentes. Então, nós temos que compará-las depois. Em uma turma de quinto ano, 6/8 dos alunos são meninos e 1/4 são meninas. Para saber se essa turma há mais meninos ou meninas, precisamos comparar as frações. Como 6/8 e 1/4 possuem denominadores diferentes, vamos transformá-las em frações equivalentes, que tenham o mesmo denominador e em seguida comparamos. Nós temos aí, tá no livro de vocês, tá bom? Nós temos 6 vezes 2 é igual a 12. 8 vezes 2, 16. Então, nós temos frações de quantidades de menino, tá? Então, nós temos aqui 12/16 de frações de quantidade de meninos. 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 4, 16. Então, nós temos 1/16 de fração da quantidade de meninas, correto? Como 12/16 é maior que 4/16, concluímos que 6/8 é maior que 1/4, certo? Portanto, nessa turma do quinto ano, há mais meninos do que meninas, tá bom? E nós temos aqui o número 2. Supondo que nessa turma estudam 32 alunos, quantos são meninos e quantos são meninas? Supondo que nessa turma estudem 32 alunos, quantos são meninos e quantos são meninas? Nessa turma há 24 meninos e 8 meninas. É a resposta. Tá bom, quinto ano? Esta foi a nossa aula de hoje. É um assunto bom, não é difícil, você só tem que prestar muita atenção na hora de resolver problemas com frações, com comparação de frações. Tá bom? Então, nós vimos aí frações, comparação de frações com denominadores iguais e comparação de frações com denominadores diferentes. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.